Paz, irmãos, boa noite. Tudo bem com vocês? É um desafio compartilhar e uma responsabilidade. Quando a gente fala em obediência ao Senhor, muitas vezes a gente pensa que é deixar o pecado de lado. Também, mas a obediência do Senhor envolve a gente fazer aquilo que a gente muitas vezes não faria por nós mesmos. E eu confesso para vocês que, por minha livre e espontânea vontade, não seria isso que eu estaria fazendo hoje. Mas, como nós cantamos aqui, não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Então, a submissão à vontade dEle é o abandono do pecado, é o abandono daquilo que nós já sabemos que é contra os mandamentos dEle, mas também a submissão à vontade dEle é prosseguir naquilo que Ele está nos pedindo para fazer, que vai contra, muitas vezes, aquilo que nós desejamos. Amém? E hoje, como a proposta é um devocional, né, eu gostaria de... Obrigada, Cris. De compartilhar com vocês o meu devocional, que eu tenho feito há um tempo, né? E nessa noite não seria diferente. E eu creio que, assim como tem edificado a minha vida, eu creio que vai edificar a vida de vocês também. Queria que você deixasse a sua Bíblia aberta em Mateus 5. A gente vai seguir aqui em alguns capítulos. Se você puder deixar ela aberta para a gente acompanhar junto. Esses capítulos aqui, 5, 6 e 7, fala sobre o que a gente já ouviu bastante, conhece, que é sobre o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, sobre as bem-aventuranças. E eu confesso para vocês que, não sei com vocês, mas eu sou uma pessoa que, desde que realmente eu tive um encontro com Cristo, uns anos para cá, eu sou aquela pessoa que vivia orando a Deus e pedindo: Senhor, qual que é a sua vontade? Qual que é a sua vontade? O que o Senhor quer para mim? O que o Senhor quer que eu faça? E eu acredito que esse é o nosso maior anseio, como cristãos, estar na vontade do Senhor, realizar a vontade de Deus. Quem de nós nunca desejou saber, Deus, qual é a sua vontade para mim? E eu confesso que por vezes eu ficava orando isso: Senhor, qual que é a sua vontade? Qual que é a sua vontade? E eu me vi uma pessoa muito vulnerável. O Senhor me mostrou essa sua ânsia de muitas vezes querer saber a minha vontade, mas não me conhecer, te deixa vulnerável. Porque você espera tanto saber a minha vontade que qualquer vento de doutrina, como diz a palavra, ou qualquer palavra que venha de alguma pessoa, eu posso achar que é a vontade de Deus e me mover por ela. E aquilo que Deus está construindo em mim, no secreto, aquilo que Ele está construindo na palavra, na oração, aquilo vai ser derrubado. Porque muitas vezes eu estou ansiando por uma palavra de um homem ou de alguém e eu me esqueço da vontade do Senhor que já está expressa para mim na palavra dEle. Não que Deus não se mova em direcionamento através de pessoas. Eu, por vezes, recebi direcionamentos de palavras, de orações, mas muitas vezes nós nos deixamos mover por isso, por essa ânsia apenas de uma mão na minha cabeça, e aí é Deus falando comigo. Ao passo que o coração dEle, que está revelado para mim na palavra, eu desconheço. E aí, quando nessa ânsia de buscar a vontade de Deus, o Senhor me levou a compreender o Sermão do Monte. Ele falou: filha, está aqui a minha vontade revelada para você. A minha vontade revelada para a igreja. Uma vontade para a igreja já se preparar. E se a gente olhar, é um posicionamento, um modo de viver que prepara a igreja para os últimos tempos também. Então eu gostaria de compartilhar hoje com vocês um pouco a respeito disso. Aqui em Mateus, no capítulo 5, vamos ler o versículo 1. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los. Aqui, Jesus ele já tinha começado o seu ministério. Jesus já estava famoso, entre aspas, já tinha multidões seguindo ele.
E aqui ele se achega aos seus discípulos, a multidão se aproxima, Jesus sobe ao pé do monte, fala que é uma região montanhosa, e ele sobe ali e começa a ensinar. E aqui a gente começa a ver o discipulado de Jesus. A gente começa a se imaginar naquele lugar. Imagina Jesus sentado, a multidão se achega, os seus discípulos, e ele fala: vem, que agora eu vou mostrar para você o que eu espero de você. Agora eu vou mostrar para vocês o que o meu coração deseja para você. Senta aqui aos pés do monte, que eu vou mostrar qual é a minha vontade para a minha igreja. E aqui ele começa a falar. E Jesus é engraçado que ele não apenas mostra a lei, mas ele nos ensina aqui como obedecer. E a gente vê isso lá no final do livro de Mateus, no capítulo 28, lá na grande comissão. Jesus vai falar que ele ensina, para ensinar, e também ele vai nos mostrar como obedecer, através do Espírito Santo. E aqui no Sermão do Monte, se a gente começar a ver, vamos ler que é melhor, do 3 ao 10. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurado o puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. E o 11. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem e perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. A gente vai ver aqui Jesus estabelecendo um padrão de felicidade para os seus discípulos. Jesus é aquele que se preocupa com a sua felicidade, mas ele tem um padrão de felicidade, que ela vai na contramão do mundo. A gente olha, as bem-aventuranças é uma contracultura do mundo, é totalmente o oposto daquilo que o mundo prega de felicidade. Eu estava lendo, falei, o que será que é pobre em espírito? Bem-aventurado o pobre de espírito. Eu falei, mas Senhor, nosso espírito tem que ser forte, nosso espírito tem que ser, tá sempre aos pés do Senhor, aprendendo, fortalecido. E aí eu fui compreender, estudando o que é pobre de espírito. O pobre de espírito é aquele que a gente pode definir como arrependimento. A gente pode colocar um pobre de espírito, aquele que se arrepende. Ou seja, aquele que reconhece de fato quem ele é. Se eu olho para mim, eu vejo quão pobre de espírito eu sou. O quão miserável eu sou. E sem esse reconhecimento, é impossível eu entrar no reino dos céus. Por quê? Isso tira a minha meritocracia. Muitas vezes nós compreendemos, nós queremos avançar em santificação, mas nós ainda não estamos vivendo de fato a justificação. Como avanço em santificação se eu ainda não compreendi a justificação? A justificação é aquela que me tira do pecado, que me livra do inferno quando eu merecia ir para lá. Mas a justificação também é aquela que tira o meu mérito quando eu faço algo de bom porque não sou eu. Nós precisamos compreender essas duas vertentes da justificação para prosseguirmos em santificação, desenvolvendo a nossa santificação. E quando Cristo fala, Jesus fala que bem-aventurados pobres de espírito, isso é uma porta para as bem-aventuranças. Quando eu reconheço quão pobre de espírito eu sou, eu vou para o segundo passo, que é bem-aventurados que choram, pois eles serão consolados. Qual é esse choro? Qual é esse choro que vem logo após quando eu reconheço a minha pobreza de espírito?
É o choro de arrependimento, aquele choro que o evangelho me fere a alma, causa uma ferida em mim, e eu vejo quão dependente eu sou da misericórdia de Deus. O evangelho que me confronta. Sabe, irmãos, Deus tem falado tanto comigo foi o que o pastor Fabrício falou aqui, sobre a gente parar de encobrir coisas mal resolvidas no nosso emocional. Sabe, nós estamos tentando prosseguir numa vida espiritual, mas nós estamos ignorando a nossa vida emocional. Nós não nos movemos por sentimento, nós não nos movemos por eles. Mas sentimentos bem resolvidos é sinal de uma maturidade também bem resolvida. Muitas vezes nós estamos ignorando sentimentos, por querer desejar tanto fruto, por desejarmos tantas vezes realizar, fazer bons frutos, nós estamos ignorando a raiz. Sabe, é como uma infiltraçãozinha que começa pequena, um sentimento mal resolvido, o nosso interior mal resolvido, e isso vai crescendo, crescendo, até que chega ao ponto que a parede inteira tem que ser demolida. Sabe, aqui mesmo no Sermão do Monte, por 3 vezes Jesus vai repetir: o Deus que te vê em secreto te recompensará. Se Jesus fala uma vez, é importante. Se ele fala 3, o Deus que te vê em secreto te recompensará. Sabe, irmãos, chegou um tempo da gente tapar as arestas. Chegou um tempo de voltarmos para dentro de nós. Como que é difícil a gente encarar essa realidade. Como que é difícil a gente se voltar para dentro de nós e ver tudo que está aqui dentro mal resolvido. Como que é difícil a gente parar. Quando Deus manda, a gente vai para o teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Deus que te vê em secreto. Porque é muito mais fácil a gente pôr a mão na cabeça de alguém e orar por alguém do que eu ir para o meu quarto e falar: Deus, olha o meu pecado. Sabe, chegou um tempo da gente dar nome aos nossos pecados diante de Deus. Nós temos sido tão genéricos. Deus, perdoa pelos meus erros, perdoa pelos meus pecados, por tudo que eu falei que te entristeceu. Tá, mas isso aí. Sabe, chegou o nome da gente dar nome. Deus não se assusta com o pecado. Deus não se assusta com a mentira que tem em nós, com a impureza sexual que há em nós, com o adultério. Deus não se assusta com isso. Deus não tem problema. O único problema de Deus é a soberba. Bem-aventurados os pobres de espírito. Nós precisamos reconhecer quem nós somos. Deus não tem problema. O irmão do lado pode se assustar, mas Deus que te vê em secreto não tem problema. Ele está esperando, sabe, um tempo que a igreja se arrependa de verdade, dê nome às nossas fraquezas e reconheça: Deus, eu não quero mais fazer isso, me ajuda, Espírito. Deus, eu não quero mais pensar, falar isso, me ajuda, eu não consigo. Sem esse arrependimento, sem esse choro, essa ferida causada pelo Evangelho na minha vida, como que eu vou prosseguir para uma maturidade cristã? Não tem como. Eu posso seguir alguns passos, mas isso lá na frente vai me parar. É onde a gente vê pessoas frustradas. A gente se frustra, porque existem coisas mal resolvidas dentro de nós. Sabe, Deus nos criou com desejos. Deus nos criou com anseios. Deus nos fez com desejos de felicidade, de sermos felizes. Deus nos fez com o desejo de sermos satisfeitos. Porém, onde nós estamos buscando será satisfazer esses anseios? Onde será que nós estamos buscando satisfazer essas lacunas que existem em nós? Sabe, nós buscamos em coisas, eu falo por mim, em coisas, sabe, uma profissão muito bem resolvida, sabe, um status, era dinheiro, era reconhecimento de outras pessoas, buscando sempre satisfazer coisas que eu não parava e olhava, mas o que está errado aqui? Porque eu não tinha coragem de parar e encarar a realidade que estava aqui. E aí é muito fácil colocar a culpa na igreja, que não me atende, é o meu marido que não me entende, é o meu colega de trabalho que fala demais.
Mas sabe, é um tempo que Deus nos chama, entra no seu quarto, porque eu te vejo em secreto. Dê nome ao que você está sentindo. Dê nome ao seu pecado. Fala para mim, confessa para mim. Porque o Deus que nos impõe as leis é o mesmo Jesus que nos ensina a cumprir. Sabe, e aqui no Sermão do Monte, a gente vê Jesus ele destrinchando os 10 mandamentos. É como se ele pegasse a lei de Moisés. Bom, agora eu vou destrinchar detalhadamente cada um e vou elevar o nível delas. Porque aqui ele vai falar de adultério, homicídio, divórcio, juramentos. E a gente vê Cristo sendo detalhado em cada coisa. E aí quando eu comecei a olhar, a ler, eu falei, não dá para mim. É impossível. É impossível cumprir. Não tem como. Não tem como. Mas o mesmo Jesus é aquele que fala lá em João, que fala, eu vou deixar o meu Espírito, o Espírito Santo que vos ensinará todas as coisas. Nós somos incapazes de cumprir a lei sem o Espírito Santo. Nós somos capazes de cumprir a palavra do Senhor sem o Espírito Santo. E o Espírito Santo precisa de liberdade dentro de nós para atuar. O Espírito Santo precisa de espaço dentro de nós para poder governar nossas vidas. Sabe, Deus tem nos chamado para esse tempo de arrependimento. Eu até notei algumas palavras aqui que Deus tem frequentemente falado comigo. Uma é o arrependimento. Uma igreja que vive se arrependendo. Eu não me arrependi e vim para a igreja. Não, eu vivo me arrependendo. Porque o pecado ainda habita em mim. É uma luta constante entre o meu espírito e a minha carne. Então eu vivo me arrependendo. É enfrentar as minhas debilidades e não mais escondê-las. Sabe, irmãos, é tempo realmente de nós enfrentarmos as nossas debilidades e parar de mascarar aquilo que nós ainda não somos. Nós desejamos dar frutos bons, nós desejamos sim, mas os frutos não são nossos, nós somos apenas os ramos que estamos enxertados na videira. Sabe, essa videira é Cristo e sem Ele nós nada podemos fazer. Então não vamos sacrificar a raiz em prol de frutos, de aparência. Existe uma raiz que precisa ser tratada, existe um fundamento que precisa ser estabelecido, existe Cristo que precisa crescer em nós, de fato tomar o nosso interior. A vontade de Deus já revelada a nós, sobriedade e clareza. Tempo que o Senhor quer nos tirar de movimentos onde nós ficamos esperando muitas vezes mais uma palavra, mais uma revelação. Eu preciso de mais um norte, eu preciso de mais uma palavra. Nós temos a palavra que revela o coração, o caráter dele. Irmãos, a bem-aventuranças, sabe, não é para eu escolher. Ah, não, tem a turma que são os pobres de espírito. Ah, não, tem a turma que é o dos humildes. Ah, não, eu sou dos pacificadores. Não, irmãos, é um todo. Não é isolado. Isso aqui é o caráter de Cristo. E nós, como seus imitadores, devemos buscar esse todo. O caráter de Cristo. Nós devemos buscar não apenas isoladamente, mas devemos buscar o caráter de Cristo em nós. É tempo de olharmos para o nosso interior e ver onde eu estou buscando saciar aquilo que só Deus pode. Quando eu vou parar de trocar aquilo que é eterno, como diz o pastor Fabrício, por coisas momentâneas? Quando eu vou parar de trocar aquilo que o Senhor tem para a minha vida, já revelado a vontade dEle? E algo aqui que me chama a atenção, que quando ele fala, bem-aventurados mansos, pois eles receberão a terra. Quando a gente fala de mansidão, nossa, aquela pessoa é mansa. O que vem na nossa mente? Nossa, fulano é bobo. A gente faz, nossa, fulano é manso, né? O que passa na nossa cabeça? Nossa, aquela lá, todo mundo faz o que quer dela. Ó, aquela lá é boba, coitada, não tem boca para nada, né? Mas Jesus descreve que eles herdarão a terra. E é engraçado quando eu vejo ele falando de herdar a terra. A gente já imagina, né? Nossa, herdar, vai lá, conquista a terra. Vamos lutar, vamos conquistar, vamos fazer. Mas ele fala que os mansos que vão herdar.
Eu falei, Jesus, mas é tão oposto. Os mansos herdarão. E eu fui buscar o sentido de mansidão. O que significa a mansidão? Isso eu acho aqui. Ah lá, o que não é ser manso? Ser manso não tem a ver com temperamento, não tem a ver com personalidade, não tem a ver com frouxidão, frieza e nem quieto. Não é só porque a pessoa é quieta que ela é mansa. Pode ter uma fúria, algo dentro dela ali, encoberto. Mais uma vez a gente volta, eu preciso encarar o meu interior. Mas o que é mansidão? A mansidão fala que é um espírito gentil, é uma bondade de espírito, alguém predisposto a fazer para o próximo. Esses herdarão a terra. Então a gente vê que herdar a terra não tem nada a ver com a força do meu braço. Herdar a terra não tem nada a ver com o que eu faço. Mas herdar a terra tem a ver com o poder de Deus sobre a minha vida. Tem a ver com o domínio de Deus. Não tem nada a ver com a minha força, com o meu braço. Tem a ver com Deus, com Cristo. Eles herdarão a terra. A gente não vai conseguir ir ponto a ponto aqui do Sermão do Monte, mas outra coisa que eu queria destacar aqui com vocês, compartilhar, é quando ele fala o 13, fala sobre sal da terra e luz do mundo. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, esse é o versículo 13 do 5. Como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E pensando a respeito do sal e da luz, eles são elementos coadjuvantes. Você não vai numa galeria para ver a luz. Você não vai na igreja para ficar olhando para a luz. Mas você vai na galeria para ver a arte. Através da luz você enxerga a arte. O sal. Nós não vamos num restaurante para comer o sal. Mas através do sal eu sinto o sabor da comida. E Jesus fala, vós sois o sal da terra, a luz do mundo. Ou seja, nós somos apenas veículos para manifestar Cristo nessa terra. Nós somos apenas veículos para manifestar a vida dele aqui nessa terra. Coadjuvantes, eternos coadjuvantes. Como ponte, o pastor Fabrício falou, como o pastor João falou, degraus para que pessoas passem por nós e sintam a vida de Cristo. Que possam experimentar um pouquinho da vida de Cristo através de nós. As pessoas não vão atrás da luz, as pessoas não vão atrás do sal, ela vai através daquilo que ele proporciona. O que eu tenho proporcionado para as pessoas ao meu redor? Porque se a luz, se ela não ilumina, se o sal da terra ele não tem sabor, para que ele serve? Entende? Nós somos esses veículos. Veículos que levam Cristo, que manifesta a vida de Cristo aqui nessa terra. E eu achei muito interessante isso. E outro ponto aqui, quando Jesus fala que Jesus cumpre a lei. Muito se fala que nós não estamos mais no tempo da lei, nós estamos no tempo da graça. Mas Jesus mesmo fala, eu não vim abolir a lei, mas eu vim cumprir. E quando a gente busca esse significado de cumprir, a gente encontra preencher, completar. Cristo cumpriu nele toda a lei. Cristo cumpriu nele, o único que conseguiu cumprir todos os mandamentos. E ele veio completar aquilo que era sombra, ele veio trazer à luz. Ele veio revelar por completo. Então ele não aboliu a lei. E nós sabemos que todo país, todo reino, ela existe a sua Constituição, ela existe a sua lei, o conjunto de leis para ser cumpridas. E nós estamos aqui, irmãos, diante da Constituição do Reino de Deus. Nós estamos aqui diante da lei dos reinos de Deus. Se eu for para um país vizinho, eu vejo uma cultura diferente quando eu venho para o Brasil. Então, qual é a cultura, qual é o estilo de vida desses cidadãos do reino? Nós temos aqui no Sermão do Monte, aqueles que choram, mas são bem-aventurados, aqueles que são mansos, mas são bem-aventurados, aqueles que são perseguidos, mas eles exultam no Espírito. Esse é um estilo de cidadão desse reino de Deus.
Sabe, irmãos, enquanto nós procuramos a vontade de Deus, ela está aqui tão expressa para a gente. Eu poderia gastar minha vida inteira só para tentar cumprir isso aqui. A minha força que eu ainda não conseguiria. Sabe? E conforme a gente vai conhecendo o caráter de Cristo, conforme a gente vai conhecendo o coração dele, ele vai revelando particularidades da nossa vida. Ele vai revelando o que ele tem específico para você fazer naquele momento. Mas que esse não seja o alvo da nossa vida. Buscar para mim. Buscar para mim. Porque muitas vezes nós estamos em oração querendo extrair coisas de Deus. Extrair. O que tem para mim, o que tem para mim. Ao passo que ele quer. Tá, eu tenho para você, mas vem conhecer meu coração primeiro. Vem conhecer o meu caráter primeiro. Deixa eu moldar o meu caráter em você. As outras coisas vão ser acrescentadas. Aquilo que eu quero que você cumpra. A restauração, a cura. Vem conhecer o meu caráter. E quando eu me deparo com o caráter de Cristo, é impossível não olhar para o meu. É impossível não olhar para mim mesmo e falar: misericórdia. Misericórdia, Senhor. Nós precisamos olhar para nós. Parar de tampar, de esconder as nossas debilidades em nome de uma espiritualidade. Nós precisamos tratar tudo que precisa ser tratado e prosseguir. Não nos movemos por isso. Nós nos movemos por fé. Mas nós precisamos ser pessoas resolvidas interiormente para quando chegar lá na frente, uma palavra contrária te parar. Uma situação que você não desejou acontecer e você parar. Isso são sinais de coisas que foram mal resolvidas dentro de nós. E nós precisamos prosseguir. E vamos prosseguir aqui também. Aí aqui Jesus começa a... só mais um ponto, irmãos. Um resumo aqui dessas bem-aventuranças. Vamos lá. Pobre em espírito, os que choram, os mansos, aqueles que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os puros de coração, pacificadores e os perseguidos. Esses são os pontos que Jesus coloca aqui, que são felizes aqueles que vivem dessa forma. E se a gente olhar, chora, manso, perseguidos, não tem beleza nisso, irmãos. Não é algo que nos atrai. Não é um estilo de vida que nos atrai. Não tem beleza. A gente olha para isso e fala: meu Deus, mas, sabe, isso não me atrai. Mas aí eu começo a lembrar do salmista, que fala que eu tenho prazer na sua lei. Eu queria ler com você, abre comigo lá em Salmo 119. 119, 20. Vamos ler 3 versículos ali. É de fato um estilo de vida que é contra a cultura desse mundo, que não nos atrai, mas é o caráter do nosso Cristo. São os mandamentos dele, são as suas leis, a lei desse reino que nós esperamos. Salmo 119, no versículo 20, que diz assim: consumida está a minha alma por desejar incessantemente os teus juízos. Consumida está a minha alma por desejar incessantemente os teus juízos. Os juízos hoje, os mandamentos do Senhor. Vamos ler mais um. O 54, no 119 mesmo, que diz assim: os teus decretos são motivos dos meus cânticos. Ou seja, quando o salmista olha para as leis do Senhor, para aquilo que ele precisa obedecer, isso é motivo de cântico para ele. Isso é motivo da alma dele se alegrar quando ele olha para a lei do Senhor. Eu falei: Deus, mas quando eu olho para esses mandamentos aqui, eu não consigo me alegrar. Que conduta de vida é essa? Que revelação é essa do salmista? Que ele se alegra ao ver os seus mandamentos, que ele anseia em cumprir a sua lei. E mais um, no 97, 119 mesmo, que fala assim: como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. E nós estamos aqui diante de leis.
Nós estamos aqui diante de mandamentos, nós estamos aqui diante de ordenanças do próprio Cristo sentado no monte e falando para os seus discípulos, para a multidão, qual era a vontade dele. Qual é o caráter dele que eu quero que vocês sigam. E como exultar nessas leis, como ansiar em cumprir essas leis. Será que nos falta revelação da beleza, da santidade de Deus? Isso aqui, irmãos, esses mandamentos, é a santidade de Deus, é o caráter dele, caráter de Cristo, o próprio Deus encarnado na terra, sentado e ensinando. Essa é a minha vontade para a minha igreja. O próprio Deus, assentado no pé do monte com os seus discípulos, é isso que eu desejo para vocês. Esse é o meu caráter. Eu sei que vocês não conseguem, mas eu deixo o meu Espírito, que ensina todas as coisas. Nunca conseguiria cumprir. Porque Jesus, ele elevou um tal nível que aqui, antigamente, quando ele vai falar no capítulo 27 sobre o adultério é aquele que se consumava no ato. Mas Jesus, ele eleva o nível e fala: se vocês olharem, cobiçarem, vocês já estarão adulterando. Que nível é esse, Jesus, que você elevou? Homicídio. Antes você tinha que matar, mas quanta gente morta? Quantos homicídios será que eu pratiquei odiando meu irmão? Porque o homicídio aqui, Jesus compara ele ao ódio ao próximo. Eu comecei a pensar em Caim e Abel. Caim, quando ele matou Abel, o primeiro homicídio, ele não odiou só Abel, ele odiou a Deus. Porque quem rejeitou a oferta dele foi o Senhor. Mas ele não podia acessar Deus, ele não podia matar Deus. Então ele matou a imagem e semelhança de Deus na terra. Ele matou Caim, ele matou Abel. Muitas vezes o meu mau relacionamento com o meu irmão é problema com Deus, não é problema com ele. Muitas vezes eu não consigo me relacionar, eu não consigo olhar para sua cara, eu não consigo, isso reflete, eu não consigo me relacionar com Deus. Eu não consigo entrar no meu quarto a sós com Deus e deixar Ele ver a minha nudez. É problema de relacionamento com Deus, mas eu não consigo matar Deus. Eu mato meu irmão, imagem e semelhança dele aqui nessa terra. Eu odeio meu irmão. Quem nunca sentiu ódio de alguém? Nossa, eu queria que essa pessoa não existisse na minha vida. Nossa, eu nunca mais quero ver a cara de fulano. Irmãos, isso é matar. Comparado ao homicídio, Jesus falou, vamos ler. No 21, fala: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo, qualquer que irar contra seu irmão estará sujeito ao julgamento. Ou seja, a ira contra o meu irmão, o ódio contra o meu irmão, é comparado ao homicídio. Então a gente vê Jesus elevando a um nível esses mandamentos, que como o salmista consegue exultar na lei do Senhor e ter prazer nela, meditar nela dia e noite. Sabe, irmãos, talvez falte para nós então a revelação da beleza, da santidade de Deus. Talvez quando a gente se deparar com essa beleza dessa santidade, a gente consiga, igual o salmista, ter prazer em cumprir os seus mandamentos, ter prazer em viver na sua lei, meditar nela de noite. E eu penso que a porta de tudo isso é o arrependimento. É os pobres em espírito. Não tem como o Senhor acessar um coração que não se arrepende. Não tem como o Senhor acessar um coração que não reconhece. Como eu disse, o Senhor não tem problema com as nossas fraquezas, mas a nossa soberba Ele rejeita. Então é tempo de arrependermos para que a gente possa chegar nesse nível de falar: Senhor, eu desejo cumprir a sua lei. Eu anseio, eu regozijo diante da sua lei. Sabe, o Senhor, Ele deixou isso aqui, mas Ele nos deixou também o seu Espírito Santo, que nos ensina todas as coisas. Esse é o ministério do Espírito Santo, nos conduzir aqui nessa terra, cumprindo a vontade de Deus, sabendo que nós sozinhos não conseguiríamos.
Então, todos os dias, as misericórdias do Senhor são renovadas. Todos os dias, o Espírito Santo ele está à porta batendo por um motivo. Por um motivo. Existe um reino e existe uma identidade de cidadão desse reino. Existe um caráter desses cidadãos. Porque o rei, ele tem um caráter que precisa ser impresso em nós, encarnado em nós. Existe uma palavra que precisa ser desejada. Existe uma palavra que precisa, por mais que eu não consiga, que eu fale, mas eu desejo cumpri-la. Senhor, como eu anseio chegar nesse lugar de, sabe, de falar, como me traz alegria cumprir os seus mandamentos. Sabe, irmãos, então se nós buscamos pela vontade do Senhor, começamos por aqui. Se a gente busca, qual o propósito do Senhor? Começamos por aqui. Conhecendo o seu coração, conhecendo o seu caráter. E deixando isso ser moldado em nós. Vamos expor para Ele a nossa nudez. Vamos expor a Ele as nossas limitações. Não vamos mais ser genéricos, não. Vamos dar nome àquilo que nos impede de alcançar o Senhor. Entra na porta do teu quarto. Entra no teu quarto, fecha a tua porta. E fala com o teu Deus que te vê em secreto. Ele te recompensará. Então, irmãos, parte desse devocional que eu gostaria de compartilhar com vocês, e que o Senhor, o Espírito possa fazer todo o trabalho, que assim como isso tem moldado os meus dias, como isso tem moldado a minha vida, como isso tem trazido, sabe, um certo entendimento, eu gostaria de compartilhar isso com vocês e que o Espírito também possa proporcionar isso ao coração de cada um. Amém? Você pode se colocar em pé para a gente orar? Você pode fechar seus olhos nessa hora. Eu creio que nessa noite é mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de nos arrependermos mais um dia. Mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de não mais esconder nossas debilidades dEle. Sabe, pessoas espirituais, mas com emocionais saudáveis. Chega de sermos pessoas mostrando uma espiritualidade, mas emocionalmente doentes. Nós estamos querendo mostrar frutos, mas uma raiz doente. Deixemos o Senhor tratar o nosso fundamento. Deixemos Ele ser o nosso fundamento. Deixemos o Senhor ser a rocha. E aqui mesmo em Mateus ele vai dizer que aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Veio a chuva, mas aquela casa permaneceu de pé. Então, no final do Sermão do Monte, ele vai falar: aquele que ouve estas minhas palavras e a pratica. É tempo de praticar as palavras do Senhor. É tempo de sermos cristãos que têm uma vida espiritual prática. Quanto tempo uma espiritualidade na teoria? Quanto tempo uma espiritualidade que não muda o meu caráter? Quanto tempo vindo na igreja, ouvindo mais uma palavra, mas isso não molda o meu interior? Aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica é como aquele que construiu a sua casa sobre a rocha. Que as nossas casas sejam construídas sobre Cristo, que é a nossa rocha. Que o Senhor trate o nosso emocional. Não nos movemos por Ele, mas somos pessoas emocionalmente saudáveis, que se expõem diante do Senhor, que se expõem diante de Deus. Se for necessário, confesso para o meu irmão, mas eu preciso prosseguir e deixar o Senhor tratar as minhas raízes e não mais sacrificar ela por conta de frutos de aparência. Que o Senhor nos leve a esse lugar de arrependimento. Pai, nessa hora nós queremos te dar honra, nós queremos te dar glória, Senhor, e te agradecer, Pai, por mais uma oportunidade, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede, Pai, aqui nessa noite, de abrir o nosso coração, Pai, diante de Ti. Senhor, nós não queremos mais ser genéricos, ó Pai. Nós não queremos mais ser superficiais, Senhor. Nos leva, Senhor, a um nível mais profundo de intimidade contigo, Senhor.
Nos leva, Pai, a um nível mais profundo, Senhor. Nos tire, Senhor, da superficialidade dos nossos sentimentos, da nossa espiritualidade superficial, Senhor. Nos leve, Pai. Nos leve, Senhor, a níveis mais profundos, Senhor. Níveis, Senhor, onde eu possa me encarar, Senhor, a minha realidade, Pai. E mostrar, Senhor, quem realmente eu sou. Porque é essa pessoa que o Senhor deseja. É essa pessoa que o Senhor quer. O Senhor não quer o que eu faço, o Senhor não quer o que eu posso fazer, o Senhor não quer as minhas habilidades, mas o Senhor quer aperfeiçoar o seu poder nas minhas fraquezas, Senhor. O Senhor quer aperfeiçoar o seu poder nas minhas fraquezas, e para isso, Senhor, eu me arrependo mais uma vez, Deus. Eu me arrependo mais uma vez, Senhor, para que o seu poder possa se aperfeiçoar em mim, Deus. Espírito Santo de Deus, nessa hora, recebe, Senhor, recebe a nossa adoração, Pai. Recebe, Senhor, as nossas vidas diante de Ti, Deus. E nós te pedimos, ó Pai, pela Tua misericórdia. Nós te pedimos pela Tua graça, Senhor. Nos faça compreender a Tua palavra, Senhor. Nos faça desejar, assim como o salmista, que as Suas leis eram motivos de cântico, Senhor. Que as Tuas leis eram motivo dele meditar dia e noite e desejar cumpri-las, Pai. Espírito Santo, leva-nos, Senhor, a esse lugar de arrependimento. Quebranta o nosso coração, Senhor. Batiza-nos, Senhor, com o espírito de arrependimento, Senhor. Nos dê, Senhor, sabedoria e discernimento, Pai, para não nos movermos mais, Senhor, por uma palavra de homem, mas que possamos deixar o Senhor construir em nosso interior, Senhor, a Tua verdade, Pai. Não nos deixe, Senhor, ser levados por qualquer vento de doutrina, Senhor, mas que a Tua palavra seja, Senhor, de fato, Pai, o nosso caminho. Seja a nossa vida, Senhor. Que a Tua palavra seja tudo, Senhor, em nós. Nos dê amor pela Tua palavra, Senhor. Nos dê desejo, Senhor, de ser Teu coração. Nos dê desejo, Senhor, de conhecer o Seu caráter, Pai. E que esse caráter seja moldado em nós. Como os discípulos, Senhor. Como cidadãos desse reino, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nessa hora que nós te pedimos, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Meu Deus. Esse ambiente, eu não resisto a esse ambiente. Para mim, eu sou abençoado por Deus, não é quando eu vou em um lugar, uma reunião, um culto, e aonde eu deposito expectativas de que Deus faça coisas que eu acho legal e bom para a minha vida. O bom é quando a palavra dele me lava e realmente me faz ser transformado. É muito mais do que ele me dá alguma coisa, é ele tirar de nós algumas coisas. Um verdadeiro encontro com Deus, ele tira, ele arranca, ele transforma para que ele possa depositar os tesouros dele. Não houve um homem de Deus na Bíblia que se encontrou com Deus que não ficou marcado. O Senhor separou essa noite para marcar a nossa vida. Eu acho que hoje é um bom dia para nós chegarmos à nossa casa e realmente, literalmente, fechar a porta do nosso quarto por um tempo. A gente podia fazer isso aqui, ficar aqui chorando aqui, mas eu sinto que a gente precisa de um tempo sozinho com Deus. Sabe aquela mensagem, aquele ambiente que fala, leva você para um particular com Deus? Faz isso hoje. Se tem duas coisas que eu gostaria muito que vocês pudessem fazer hoje, separa um tempo e realmente olha para você. A gente vive num tempo, queridos, onde a gente é ferido o tempo todo por pessoas e circunstâncias, mas o maior resultado de crescimento, não vou nem dizer resultado, o maior fruto de crescimento é quando nós ainda estamos olhando para os nossos problemas e nos corrigimos com o Senhor. Quantas vezes a gente olha, vai aconselhar um casal, e lógico que o marido vai ver os problemas que a esposa tem, a esposa vai ver os problemas que o marido tem, e a gente sempre leva as pessoas a refletir sobre elas, porque o maior fonte de inimigo de crescimento é a mágoa. Guarda isso que eu vou falar para vocês, querido.
todo magoado, ele trava a sua vida com Deus, porque ele não consegue mais olhar para as suas misérias, porque está totalmente detido com as misérias de quem feriu ele. E aí a gente vive ferido, quando na verdade a Bíblia não é uma janela para ver alguém, é um espelho para me olhar e ver o que eu preciso me amoldar para me parecer mais com o Senhor. Meu Deus, eu gostaria que vocês fizessem outra coisa. A gente vai encerrar aqui. A gente precisa encerrar com a palavra hoje. Amém? Eu gostaria que vocês compartilhassem essa mensagem. Amém? Vai lá no link da comunidade, pega essa mensagem, que essa mensagem, eu quero falar agora a Leslie e a vocês. Hoje aqui se cumpre uma sentença profética que foi liberada aqui nesse altar. Aliás, não só hoje, mas hoje faz muito sentido lembrar disso. Rapidinho, eu já vou só concluir isso. A gente ministrou uns anos atrás aqui sobre a última restauração que houve no livro de Reis, quando Josias foi o último rei que trouxe o povo para a vontade de Deus. O povo estava perdido, as pessoas só queriam aquilo que interessava a elas. Hoje o que muitas pessoas vão buscar na igreja é algo que beneficia a si próprio, somente voltado para a sua benevolência, para melhorar algo para você. Não que isso não seja bom, a gente sabe que Deus faz isso conosco, mas o centro não somos nós, o centro é a vontade de Deus. Mas Josias, ele vai trazer de novo o prumo para aquele povo que estava totalmente voltado para o seu próprio ventre, para a sua própria perspectiva individualista de vida, como uma sociedade hoje, cada um pensando no seu e não na obra coletiva de Cristo. Então a Bíblia diz que eles acharam o livro da lei dentro da casa do Senhor. Querido, se eles acharam a palavra dentro da casa do Senhor, é porque a palavra se perde dentro da casa do Senhor. E a Bíblia diz que quando eles acharam a palavra do Senhor, eles entregaram o livro a Safã. Safã ficou responsável por conduzir a palavra que foi restaurada de forma genuína, para levar para a autoridade que era o rei e trazer aquilo para o povo. Safã, traduzido, significa texugo no rochedo, ou texugo na rocha. Texugo é um animal tipo um furão, tipo aqueles furão, aqueles esquilos, sabe um animal desse tipo? E esse texugo é o único animal dessa espécie que neutraliza o veneno da serpente. E aquele dia Deus nos deu uma palavra sobre pessoas carregando uma mensagem descontaminada. Está entendendo? Queridos, vocês me desculpem, eu vou falar isso com muito zelo e amor. Muitas das nossas mensagens, não estou falando de X ou de Y, eu estou falando que o evangelho no Brasil está sofrendo uma restauração agora. Estamos achando o livro da lei, porque muitas das mensagens foi colocada só para o homem, que Deus vai fazer para você, que Deus vai dar para você, mas nunca o que nós devemos fazer para que Deus possa receber de nós aquilo que Ele determinou. É um evangelho onde as pessoas começaram a determinar: eu determino isso, Deus aquilo, aquilo outro. Não, querido, é Ele que determina, e nós vamos entrar naquilo que Ele quer. Mas o Senhor está levantando, e nós falamos sobre isso, o ministério de ensino. Hoje é um culto de ensino. A Leslie tem um encargo de ensino. Amém? Um ministério de ensino descontaminado. Safã está sendo posicionado nesse tempo, e isso acontece aqui e em vários outros lugares. Homens que vão trazer a palavra. Querido, a Bíblia diz que eles não vão suportar, a maioria não vai suportar essa doutrina. As pessoas não vão querer essa mensagem, e elas vão arrumar mestres segundo seus próprios desejos. Mestres que vão ajudar você com aquilo que você realmente quer, só para você, em detrimento daquilo que Deus quer para ele. Está entendendo? Mas existe um povo descontaminado, que quando essa palavra entrar, ela não vai só aliviar a nossa dor momentânea, ela vai mudar a nossa vida. Talvez você ficou anos dentro da igreja procurando um culto analgésico que aliviava a sua dor, mas hoje é antibiótico que vai destruir a infecção.
Jesus não quer ficar aliviando a minha dor de culto em culto. Ele quer mudar a minha natureza, a partir da natureza de Cristo. E só a palavra antibiótica, descontaminada, realmente produz isso em nós. Amém? Isso é transformação. Arrependimento não é quando você chora, é quando você muda. Aleluia, é transformação. E ali nesse texto, encerrando, também diz que eles foram consultar Hulda, que era uma profeta, uma profetisa, que também significa texugo na tradução hebraica. Ou seja, não é só um ministério de ensino descontaminado, é também um ministério profético descontaminado, trazendo luz, trazendo transformação. A gente precisa valorizar momentos como esse. Isso não tem a ver com a Leslie, não tem a ver com o pastor, com ninguém. Tem a ver com a graça de Deus, com o amor, com a bondade de Deus de nos confrontar para que a gente se torne semelhante a Ele. Sabe, ele disse um dia que ia fazer isso com o povo. Em Malaquias 3:3 ele fala: eu vou purificar os filhos de Levi, como um ourives purifica a prata no fogo. Querido, fogo queima as nossas impurezas. Amém? E um grupo de pessoas foi tentar entender por que Deus compara ele com ourives e nós com fogo. E começou a estudar os ourives antigos daquela época. E perguntaram para um senhor que trabalhava e conhecia toda a obra de ourives da antiguidade. E perguntaram: é verdade que o Senhor se assenta e coloca a peça no fogo? E ele disse assim: sim, eu me assento. Lembra que você é a peça e ele é o fogo, e ele é o ourives, amém? Ele disse assim: eu me assento e com as minhas próprias mãos eu ponho a peça no fogo, com as minhas ferramentas. Você está no fogo, mas está na mão dele. E ele disse, e perguntaram para ele: mas como que faz? Como que funciona? Ele disse: eu não tiro o olho da peça nem um minuto, porque ela não vai ficar no fogo nem um minuto a mais nem a menos do que é para ela ficar. Deus sabe o tempo do fogo. E aí perguntaram para ele: mas quando que o senhor sabe que a peça está pronta? Ele disse: quando eu olho para ela e vejo a minha imagem refletida nela. Quando Deus nos aperta, quando Deus nos confronta, quando Deus destrói a nossa perspectiva individualista, egoísta, Ele está nos fazendo parecido com Ele. Você recebe isso? Que eu recebo essa palavra. Eu recebo essa palavra de hoje. Eu recebo na minha vida, para que eu possa entrar no meu quarto e falar: Deus, ainda tem coisas para tirar. Ah, Jesus.